Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Por Falar em Consultório, um podcast que a gente entrevista médicos aí, profissionais de saúde que têm uma carreira de sucesso no consultório, carreiras inspiradoras e também outros médicos executivos da área da saúde de destaque que podem trazer aí uma série de conteúdos, inspirações para todos. Hoje uma alegria estar aqui com o meu amigo Dr. Bruno Lagoeiro. Eu que estou feliz, né? Grande médico, empreendedor, né, criador da PebMed, do Whitebook, aí, que acho que está na mão aí, na palma da mão da grande maioria dos médicos. Hoje mais ou menos, o Whitebook é uma ferramenta de solução tomada de decisão clínica e deve estar na mão aí de uns 200 mil médicos 200 mil. Por mês usando, né? Então, dos 550 que a gente tem aí. Mais ou menos isso, né? Então, acho que foi um produto que deu certo. Legal, acho que vai ser bacana a gente falar um pouquinho aqui da trajetória médica, né? Acho que é uma trajetória não óbvia. Hoje em dia a gente fala mais de empreendedorismo, a gente vê mais médico empreendendo, naquela época acho que tinha menos. Acho que tem muita coisa do médico, a gente estava falando aqui antes, né? De ter um caminho muito trilhado, do que é esperado fazer, do que até a classe médica muitas vezes espera, né? Então, até é interessante saber no começo ali, quando você estava pensando, foi uma coisa super planejada, você falou, putz, não, empreender, você tinha alguém em mente que era um exemplo. Como é que foi essa reflexão de falar, não, eu vou para esse caminho e não vou para o caminho que está indo todo mundo? Não, primeiro, obrigado de novo por estar aqui, estou super feliz. Eu fiquei lembrando quando estava vindo para cá, que acho que a primeira vez que a gente falou, você estava, ou você tinha recém-criado, ou você ia criar a Livance em 2017, Isso, acabou de criar. Né? E foi legal porque você foi procurar, obviamente, assim, para a gente pensar estratégias em conjunto, para divulgar, então acho que a PebMed deve ter sido um dos primeiros a divulgar a Livance assim, para bases de médicos e etc. Ver hoje o que a Livance se tornou também me deixa bastante orgulhoso, aí, até pelo impacto que ela tem gerado, que é bastante significativo. De uma forma geral, assim, acho que as melhores histórias, as histórias que dão certo de empreendedorismo, elas não nascem certinho, assim, num playbook, né? Então, acho que a PebMed é uma empresa que foi criada por mim, mais 2 sócios médicos. Na época a gente era estudante de medicina, estava no último ano da faculdade de medicina da UF, em Niterói, e começou com um dos meus sócios que desenvolveu um app para uma monitoria que ele dava, que era semiologia médica, e que foi muito interessante porque, basicamente, era a época do iPhone 3, 4, 2012. Esse meu sócio Pedro, ele era viciado em tecnologia, ele ainda é até hoje, enfim, ele adorava tecnologia, e ele sempre foi um cara meio inconformado com as coisas. E na semiologia médica, a matéria que você aprende a examinar o paciente. Quem está assistindo aí, que uma parte é médico, sabe disso. E ele ficava assim, incomodadíssimo, porque ele estava no último ano e os alunos da monitoria era tudo quinto período ali, terceiro ano, e eles levavam um monte de papel para beira-leito. Papel, anotação da monitoria, etc., para entrevistar paciente do hospital universitário, não aguentava mais aquele monte de papel. E aí ele começou a pensar assim, cara, deve ter um jeito desses alunos pararem de perturbar a vida desses pacientes e levar papel e botar alguma coisa no celular. E ele viu realmente que tinha vários apps de medicina nos Estados Unidos, no Brasil tinha pouco, e ele falou, cara, vou pegar meu material da monitoria e botar no app. Isso era 2012. 2011 para 2012. E ele fez isso, deu para os alunos da monitoria, e aí tinha, sei lá, 70 alunos na monitoria, e aí depois de um mês ele viu que tinha 500 downloads. E ele, cara, 500 downloads aqui, tipo, como assim, né? Não entendi. Ele falou, todo mundo já baixou e tal, quem tinha que baixar, quem tinha smartphone, cara, vou fechar aqui e vou começar a cobrar. Cobrava em dólar a App Store nessa época. E aí ele começou a cobrar, continuaram baixando. Aí aumentou de 99 cents, $1,99, $2,99, continuaram baixando. E aí ele me procurou, eu era um colega de turma que a gente fazia tudo junto e gostava muito sempre gostei muito de negócios, assim, sempre tive uma atração por essa parte. E procurou um outro amigo nosso de turma, o Edu, nosso terceiro sócio, né, do PEG, né, do Pedro, Eduardo e Bruno, que era o rei dos conteúdos, dos resumos da UF, da medicina da UF. Ele falou, cara, fiz um negócio aqui, vi que tem uma demanda reprimida, claro que ele não falou assim, ele falou assim, cara, vi que dá pra ganhar dinheiro com app, vamos fazer app. Depois sempre dá pra contar do jeito mais... Dá pra fazer de um jeito mais bonito. Mas aí foi legal, porque, como eu falei, assim, em 2012, né, não tinha muito empreendedor de startup, não tinha muita gente fazendo app no Brasil, e não tinha exemplo, né? Mas a gente falou assim, cara, vamos fazer app, a gente usa fim de semana, feriado, quando dá. E a gente começou a fazer vários apps. Então a gente
O Pedro cuidava da tecnologia, que era bem simples ali, e tinha aprendido a codificar um pouquinho no YouTube ali, fazer umas coisas usando uns frameworks já prontos. O Edu cuidava do conteúdo, que era esse nosso amigo que já fazia os resumos para a turma. E eu, cara, gostava de cuidar de pensar no produto, para onde o negócio ia, do marketing e tudo mais. E a gente começou a fazer, assim, cada um ajudando de uma forma. E aí de 2012, que foi o ano que a gente começou a fazer do último ano da faculdade de medicina, até 2015, a gente se forma em 2012, eu para residência de clínica médica. Foi para residência, né? Fomos tocando, fazendo 60 horas de residência e fazendo o app quando dava. A gente fez 25 apps. Assim, virou uma software house de apps, assim, né? Então, a gente tinha uma ideia, ia lá e montava... Tudo pro médico sempre? Tudo pro médico e tudo pro médico recém-formado. Porque era... todos esses conceitos que a gente não pensava na época, mas que fazem muito sentido olhando para trás, né? A gente basicamente estava lá na residência de clínica, aí a gente via assim, é difícil, por exemplo, para o médico lembrar como é que são os traçados de algumas arritmias cardíacas. Pô, vamos fazer um app de eletrocardiografia que a gente bota diversos traçados, bota os conteúdos, as explicações. Vamos, a gente já vai fazer um app. Todos os momentos ali da jornada tinha um app. É isso. A gente fez 25 apps porque era fracionado. Então tinha app de UTI, app de cálculo de gasometria, app de eletrocardiograma, de anatomia, enfim, pediatria, tudo você imaginar assim, que a gente conseguisse fracionar. E que a gente via que era uma dor nossa como residente, a gente fazia. E era uma coisa estruturada no sentido, né, poxa, aquele modelinho de startup de vamos testar rápido, gerar aprendizado e tal. Não. Agora vamos construir um monte de negócio, vamos ver qual que dá atração e a gente vai escalar. Era mais faroeste. Era assim. Meio faroeste, e foram 3 anos de muito aprendizado, na verdade, sim, porque de uma certa forma, eu brinco, né, assim, que esses 3 anos fazendo 25 apps foram 25 MVPs, né, então foram 25 produtos mínimos viáveis ali que a gente testou sem pensar dessa forma. E, na verdade, dos 25 apps, entre 2012 e 2015, alguns davam certo, assim, tinha uns 5 que davam bem certo, vendiam bastante com recorrência. Tinha uns 10 que andavam meio de lado, de vez em quando vendia mais, de vez em quando vendia menos, a gente fazia uma promoção e tal. E tinha uns outros 10 que a gente tinha que deixar de graça, assim, porque a gente via que não vendia, e a gente acabava usando como topo de funil para atrair para os outros. Mas no fim das contas, era basicamente o mercado respondendo coisas que a gente estava fazendo que faziam sentido ou não. Tem um caso emblemático que a gente fez um app de risco cirúrgico, que é basicamente o exame que o médico faz para o paciente ser liberado para uma cirurgia, e a gente achava que ia ser demais, porque todos os médicos clínicos têm que saber fazer risco cirúrgico. Botou no ar, ninguém queria o app. A gente ficou tentando pensar por que ninguém quer. Anos depois, a gente olhando para trás, descobriu. Você pensa, cara, o risco cirúrgico ele é feito preenchendo uma folha já toda pré-escrita, só marcar X, preencher alguns dados. O cara vai abrir o celular para olhar no app o que ele tem que fazer no risco cirúrgico. Ele já tem uma folha que ele abre a gaveta, pega e faz ali. Né? E tudo é melhor no app, né? Exatamente. Então, assim, só que a gente não tinha naquela época o conceito. Então, hoje em dia, né, às vezes você vê o cara que... Não, o que você... Não, eu quero fazer um app. Não, tá. Você quer resolver qual o problema, né? O app é um canal, né? O app não é um business, necessariamente. Né? Então, assim, foi uma época desafiadora, mas de muito aprendizado e muito de feeling do que a gente, como cliente usuário, do produto, né? usuário, a gente ia fazer. Foi, assim, funcionou por quê? Porque, cara, a gente estava levando a medicina junto com a empresa. Então, assim, era uma empresa... desde sempre, desde o dia 1, saudável, que gerava receita com um custo muito baixo que só dependia da gente. E aí a nossa trajetória ela tem um marco muito significativo e que aí eu acho que cruza muito com a sua pergunta, no fim das contas, que foi quando a gente estava no final da residência, a gente foi participar de um evento que a gente foi chamado, até aqui em São Paulo, de startups, em 2014, ali no final de 2014. E nesse evento a gente acabou conhecendo um cara, fiz o pitch para ele gostou muito do pitch, e ele falou assim, vocês não estão precisando de investidor, era um cara que trabalhava com Venture Capital, o nome dele é Rafael, vocês precisam de ajuda porque o negócio já está desenhado, vocês precisam de apoio para pensar nesse negócio como negócio, porque vocês não estão pensando como negócio. E aí ele começou a ajudar a gente, assim, como mentor mesmo, assim, é um cara que já tinha feito grana na vida, estava bem resolvido, ele foi na boa vontade dele. E ele começou a plantar uma semente que era assim, se vocês tirarem um ano sabático da medicina assistencial e se dedicar nisso, esse negócio vai virar.
E ele apresentou a gente para o pessoal da 21212, que era uma aceleradora que tinha no Rio. E aí a gente foi para a 21212. E esse foi talvez um dos momentos mais difíceis nessa trajetória, no sentido de saber, assim, cara, qual que lado a gente vai. Porque a gente estava saindo da residência de clínica médica. Eu ia fazer cardiologia depois. O meu tio, que é meu padrinho, irmão do meu pai, é cardiologista. Eu fui o único que fez medicina na família, na geração depois da dele. Podia decepcionar. Meus primos não fizeram, minha irmã não fez, então eu era o único. Meus sócios também queriam fazer outras especialidades. E aí a gente conseguiu se convencer e falar assim, cara, talvez dá realmente para parar aqui um tempo e fazer esse negócio de aceleração e ver o que vai dar. E não quer dizer abandonar a carreira de médico. Que quer dizer abandonar. Pelo menos a cabeça era essa. Era essa, mas assim, sempre com aquele receio de ser julgado, no fim das contas, porque todo mundo esperava que o Bruno Lagoeiro, sobrinho do Antônio Lagoeiro, fosse fazer cardiologia. Tinha uma expectativa ao redor disso. Eu tinha feito minha formação inteira, desde monitoria até estágios, todos voltados para cardiologia. Eu trabalhava na época, fazia residência de clínica, trabalhava no Procardíaco, que era um hospital reconhecidamente de cardiologia no Rio. Então eu estava muito nessa direção. Encaminhado. Exato. Então, eu tive muito apoio dos meus pais, que não são médicos e que sempre foram muito apoiativos. E eles falam assim, o Bruno está pensando nisso, não deve ser, deve ter uma noção ali do que ele está fazendo. E tive um trabalho ali, obviamente, com meu tio. Tem até uma história engraçada que eu posso contar depois sobre isso, mas que era justamente conseguir romper essa barreira de dizer assim, vou dar uma pausa no que é esperado de mim, que é seguir uma carreira, de fazer uma residência após a outra, para dar atenção para algo que eu tinha descoberto, que estava dentro da medicina, e que eu estava começando a ressignificar ali como uma outra forma de fazer medicina, né? Através de outros médicos, através de produtos. Então, foi um ponto muito de virada e foi um dilema que acabou sendo bom e funcionou bem. Assim, acho que a gente essa forma de pensar de talvez você não está direcionando a tua carreira inteira para isso, você vai dar uma testada. Vou dar uma testada. Acho que não é o que está na cabeça do médico no dia a dia, né? Tá muito fechado. Muito fechado. E eu acho que na época tinha menos exemplos, realmente. Assim, 2015, né? Assim, não tinha muitos médicos empreendendo. Se encontrava poucos. Eu acho que hoje, principalmente as novas gerações estão vindo com uma cabeça mais clara e tem muitos exemplos, né? Então, tem a minha história, tem a história do Guilherme da Conexa, tem a história do Wander na BIP, tem a história do Lucas Coutinho, no Jaleco, cara, você vai pegando aí do Diógenes, na Nestec, você vai pegando, tem histórias. Exatamente, Alexandre da Mega, então você vai pegando, tem muitas histórias legais para as pessoas entenderem que, beleza, você talvez não precise ficar 100% preso naquilo. Fábio da Advance. É verdade, Fábio, é verdade. Então eu acho que tem um pouco disso. Assim. Então a gente teve esse empurrão e foi bom, porque na 21212 foi onde a gente aprendeu realmente os próximos passos. Né? E nessa época, devia ser curioso porque você tinha os colegas teus de faculdade como teus clientes, né? Eles eram os caras que consumiam o produto. Como é que eles olhavam? Assim, eles incentivavam? Pô, legal, né? Vai atrás, constrói o business. Como é que era essa relação? Assim, você estava vendendo um negócio para eles? Cara, sim, incentivavam. Foi interessante porque os primeiros usuários desses apps que a gente fez, iniciais, foram colegas de turma e pessoas próximas. A gente sentia muito isso. E acho que antes da gente tomar essa decisão de ir para 21212, teve uma situação que foi muito marcante para mim, não sei nem quanto meus sócios lembram essa história, mas que eu estava fazendo residência de clínica e aí eu estava rodando, tem uma época da residência que eu rodava em outros hospitais, que não era o hospital que eu estava originalmente. E aí eu tinha chegado num hospital que é o Servidores do Estado do Rio de Janeiro, e aí eu estava rodando na gastro, com os residentes da gastro, eu era residente de clínica, rodando com os residentes de gastro, e aí pelo primeiro dia no serviço, a residente de gastro falou assim, vamos ver um paciente comigo, eu fui ver esse paciente com ela, e aí o paciente é queixado de desconforto precordial. E aí vamos fazer um eletrocardiograma, e aí vamos fazer eletro, e quando temos fazer eletro, ela virou para mim e falou assim, ainda bem que a gente está aqui, vamos ver eletro, você sabe ver eletro, como é que é e tal, né? Aí eu falei assim, não, eu gosto de cardio. Aí ela falou, não precisa se preocupar, tem um aplicativo ótimo aqui pra gente olhar, e aí ela sacou o celular e era o meu app, assim, esse app de cardio, de eletro. E foi muito legal porque foi a primeira vez que eu vi alguém que estava fora do meu círculo me mostrando isso. No hospital mostrando isso. E foi o momento que eu senti assim, cara, beleza, então tem mais gente realmente interessada em comprar isso. Não era só a galera que apoia.
tipo Facebook, né? O Facebook começou no dormitório de Harvard, aí depois ele foi pro dormitório da outra faculdade, da outra. E isso impulsionou a gente ir para a aceleradora, né? E aí eu acho que talvez o momento mais crítico, talvez, das pessoas ao redor e tudo mais, foi quando a gente deu essa pausa na residência, terminou a residência de clínica e não emendou, né, que era o esperado, e a gente foi para a aceleração. Era muito difícil explicar o que é uma aceleração para as pessoas. Eu acho que até hoje tem que explicar para quem está assistindo a gente, né? Basicamente a sua empresa ela passa a ter um sócio novo, que é a aceleradora, e a aceleradora te dá em troca uma expertise de pessoas que, enfim, são fundadores da aceleradora, que normalmente são pessoas que já empreenderam, que têm conexões, etc. Você passa um período realmente assim, onde eles vão rever todo o seu negócio, seu produto, repensar a estratégia, quase um mini MBA, se você chamar assim. Tem um cara que entende de finanças, outro que entende de vendas, outro entende de marketing, outro de jurídico. Então era muito doido, porque assim, os meus amigos falam assim, cara, mas o que é isso? O que você está fazendo lá? Eu falo assim, não, eu tô quase assim, tô aprendendo um monte de habilidade que eu não sei. Então, assim, tinha um pouco de desconfiança, muita gente falava assim, não, vocês vão voltar, né? Tipo, isso aí é sério, isso é o hobby, né, de vocês. E a gente chegou na aceleradora e a vibe lá, né, assim, era outra, era o contrário, né? Chegava na aceleradora na 21, que é uma aceleradora que teve N empresas bem-sucedidas, alguns êxitos, acho que a aceleradora teve mais êxitos no Brasil. Cara, chegava lá, tinha um monte de empreendedor do meu batch, da minha turma e das turmas anteriores, e discussão todo dia, assim, né? Não sei o quê, e cara, happy hour com discussão, e aí você sai daquela bolha da medicina, assim. Então, cheguei lá 3 médicos, e aí a gente começou a ver com gente que tinha feito design, gente que tinha feito engenharia, gente que tinha feito, que era de produto, gente que era de legal. Você começa a entender o mundo numa outra perspectiva, assim. E foi muito legal, porque eu acho que esse foi o poder transformador de olhar para a empresa finalmente como uma empresa e de olhar que o mundo era a medicina, mas ele não era só a medicina, né? Assim, ele tinha outras coisas e outras portas e que existiam outras maneiras de fazer medicina dentro disso. Então, assim, para a gente foi bem transformador. E tinha uma coisa engraçada na aceleradora que era a gente chegava muito cedo na aceleradora. Porque eu e os meus sócios, a gente tinha acabado de terminar uma residência, então a gente estava acostumado a chegar no hospital às 7 da manhã, 7h30 da manhã, para passar visita em paciente, etc. E a turma de startup normalmente não gosta de começar a trabalhar cedo, gosta de trabalhar até tarde. Né? Exatamente. Até a madrugada, mas acorda à tarde. Então a gente abria a aceleradora com a tia do café, a dona Cida, que depois até veio trabalhar na PEV e tudo mais. E, cara, a gente, quando dava ali 6 da tarde, a gente já tava super cansado e tipo, putz, né, 7 da noite, galera, tamo indo, né? Assim, tava trabalhando 11, 12 horas. E aí a turma ficava de gozação, os outros empreendedores, os estavam assim, os caras iam embora cedo e tal, né? E aí eu tinha uma frase da época que era, fazia de picuinha de volta, né? Que era, se tudo der errado na minha empresa, eu volto a ser médico, vocês vão fazer o quê? Aí os caras ficavam doidos. E eu acho que isso tem uma lição boa para os médicos, porque no final, assim, acho que a medicina é uma carreira muito segura, e ela te dá, além de uma caixa de ferramentas muito amplas sobre comportamento humano, sobre entender problemas, né, através de tudo que a gente estuda de como fazer o diagnóstico, tomar decisões, etc. Tudo isso, ela também te dá esse respaldo de que, cara, beleza, o que você escolheu talvez não saiu tão bem, você pode conseguir voltar algumas casinhas e se reencaixar sendo médico de novo, né? Então, acho que muitos médicos têm receio de não seguir o que é esperado, mas eles estão só se fechando e seguindo uma manada ali de fazer as coisas como sempre foram feitas. Agora você falou um negócio interessante, né? Que o médico ele aprende uma caixa de ferramentas, né? Obviamente muito direcionado para o cuidado, para a atenção, para o paciente e tal, mas isso aí ele pode ser transferido para várias outras coisas, né? Outros negócios, né? E aí às vezes dá uma sensação, e aí obviamente a gente sempre fala, né, que na faculdade ninguém foi treinado para ser empreendedor, ninguém ensinou finanças, marketing, comunicação e tudo mais, e isso é uma necessidade do médico, mesmo quando ele vai empreender no consultório, né, que ele está empreendendo. Mas eu acho que às vezes tem um pouco desse bloqueio, não, eu não ensinei isso, e aí me dá uma sensação de que o médico às vezes acha que essa caixa de ferramenta ela está nesse cercado, e aí ele não necessariamente faz esse depara de entender como é que essa caixa de ferramenta é aplicado em outras coisas, mesmo dentro do consultório, né? Você tem um protocolo clínico, você tem um protocolo de experiência do usuário, do paciente, sim, das outras coisas e tal. Como é que você vê isso? Assim? Eu acho que essa é uma crença limitante que se forma realmente na maior parte dos médicos e, em geral, sim, né? Quando você pega as turmas de medicina, provavelmente
principalmente nos vestibulares mais concorridos, você vai ter o melhor, o segundo melhor, o terceiro melhor aluno de cada uma das escolas onde essas pessoas vão. Então, em geral, são pessoas realmente que sempre foram muito estudiosas, são muito dedicadas, são muito inteligentes, são muito aptas a aprender. Aprender tudo que a gente tem que aprender em 6 anos de faculdade e depois na residência é difícil, assim, é muito intenso. Mas, de novo, acho que tem uma crença limitante ao redor do que é ser médico efetivamente. E não que isso tenha um problema, porque a medicina talvez, para mim, é a profissão mais incrível que existe, porque acho que ela te dá muitas moedas em troca, moedas não só de recompensa financeira, social, de status e tudo mais, mas também de uma recompensa também emocional ali do contato com o paciente. Mas se você olhar só como aquele caminho possível do médico assistencialista tradicional que existe, você se limita. E eu acho que a gente acaba sendo treinado durante a faculdade, e eu sempre fiz essa correlação com o empreendedorismo em várias habilidades importantes para o empreendedor, né? Então, em geral, o médico ele é treinado a conseguir suportar longas horas de esforço e trabalho em relação às coisas que ele tem que fazer, uma coisa super comum para o empreendedor. Em geral, o médico é treinado a ter que lidar com cenários de alta incerteza e de decisões difíceis, né? E, cara, isso é muito importante para o empreendedor. Em geral, o médico é treinado para poder fazer o diagnóstico das doenças mais complexas, entender que o paciente está na frente dele, não é exatamente como está ali no livro. E o empreendedor, cara, ele tem que explorar os problemas e entender que, cara, os problemas não vão acontecer exatamente as coisas como estão no livro ali, que você lê às vezes de negócio. Então, acho que tem uma correlação ali de como o cérebro é programado durante a faculdade de medicina, que eu vejo muitos bons médicos e empreendedores que conseguem trazer isso naturalmente para o seu dia a dia. Relação interpessoal, né? Assim, enquanto a gente investe em aprender relação médico-paciente, o que é no fim do dia você lidar com as pessoas do seu time, você saber dar um feedback, você saber dar uma notícia difícil, você saber fazer a leitura certa das pessoas, para aonde você tem que apertar mais, aonde você tem que ser mais apoiador, aonde você tem que cobrar mais. Então, acho que tem muito esse ponto paralelo. E aí, acho que uma vez que essas habilidades estão desenvolvidas, acho que o ponto principal, principalmente no setor de saúde, e a gente estava até conversando mais cedo sobre, é que a maior parte das empresas que tem sucesso dentro da área de saúde, elas de alguma forma trazem algum profissional de saúde junto. Você está falando do teu sócio, do Fábio, ele está com você e eu tenho certeza que ele é uma pedra angular para o teu negócio dar certo. Fundamental. Porque a pessoa que passa pelo setor de saúde, o médico, o profissional de saúde, ele vê problemas e dores e ele tem coisas que são relacionadas à rotina do setor de saúde que são muito específicas. São muito específicas. E para alguém que vem de fora, alguém que fez engenharia, que fez economia, que fez marketing, é muito complicado de entender, de ligar os pontos em si. Então, acho que os médicos eles têm que conseguir aproveitar não só essa bagagem e esse kit de ferramentas, que para mim é muito parecido, mas ele também tem que conseguir aproveitar o fato de que todo dia, para ele, tem uma oportunidade de resolver um problema. E é o que você falou, não precisa necessariamente ser uma coisa muito grande, assim, não vou criar o próximo, o whitebook, mas assim, se eu já conseguir usar a forma de olhar para os problemas e propor soluções, que é muito o que o empreendedor faz, para os problemas do meu consultório, cara, isso já vai ser um avanço enorme para a tua vida e para como você faz a medicina de uma forma muito melhor, que é o que importa, né? Então, acho que ele tem que estar aberto principalmente a esses estímulos e acreditar nas suas habilidades para isso. Por isso que você falou dos cases, né? Acho que empreender na área da saúde é muito difícil, né? A gente está falando com o público do setor, mas tem um dado que eu estava vendo outro dia, o índice de sucesso de startups na área da saúde é 80% menor, por exemplo, do que no setor financeiro de fintech. Então, assim, é muito mais difícil, né? Você convencer, às vezes, o médico, você convencer o plano de saúde, o hospital, tem todo um cuidado a mais e tal. E aí, quando você fala dessa questão do time, de ter alguém que é médico, eu acho que é sensacional. No final, vocês eram 3 médicos, então assim... Que também não era sempre aquele... Não é o ideal, né? Então, assim, a recomendação em geral, putz, não pega, sei lá, não pega os 3 médicos que se formaram no mesmo lugar, com a mesma perspectiva e tudo mais. No teu caso, tem sempre a exceção, né, do sucesso. Foi só serendipidade. Exato. Mas o ideal é você conseguir mesclar um pouco. Putz, tem um médico, no nosso caso é legal ter um médico, tem o Gustavo que é engenheiro, eu sou administrador, então você consegue trazer essas perspectivas bem diferentes. Mas acho que você ter um médico, né, um profissional de saúde na parte, na área da saúde, eu acho que mais que mandatório aí. Não, e você estava dizendo esse dado, eu não tinha noção desse dado, né, que 80% das startups... Quando você pega ali, um dado que eu vi que você pega do início ali, que levantaram um capital inicial, um seed, um pré-seed, e aí chegaram numa fase de série C, ou seja, passaram algumas rodadas, né, na métrica ali de evolução de startup. Quando você pega desse estágio para esse estágio,
o índice de startups que passam, né, na área da saúde é 80% menor do que em fintech. E não me surpreende, porque no final das contas, além de você, muitas vezes os empreendedores não apostarem em ter um profissional de saúde junto, tem também o fato de que o setor de saúde é um setor bem mais fechado para você conseguir entrar, você ser um novo entrante dentro dele. É um setor altamente complexo na sua compreensão e nas suas amarras e tudo mais. E é um setor que também tem uma dificuldade de aceitar a inovação com a mesma facilidade. Apesar de ter muita tecnologia embutida, né, assim, a gente entra no hospital, a gente consegue ver isso com muita clareza, a gente consegue ver isso no P&D da indústria farmacêutica, mas é diferente você ver disrupções como, por exemplo, a gente teve no setor de entretenimento, ou de música, ou de música, de varejo, de alimentação, de transporte. Então, acho que você está sempre mexendo com a vida das pessoas, né? Então, quando você olha para o Whitebook, a tomada de decisão é o médico tomando decisão, olhando o produto que ele vai afetar um paciente. Como você pensa aqui na Advance, é um médico que está atendendo um consultório, que está dentro de um ambiente que tem que funcionar aquele ciclo bonitinho para o paciente. Então, você está sempre envolvendo a vida de alguém. Então, não me surpreende isso, mas, por outro lado, eu acho também oportunidade para ter disrupção. Tem muita coisa que a gente brinca, né, de dinheiro velho da medicina, né? Então, coisas que estão sendo feitas há muito tempo do mesmo jeito e que talvez tenham formas melhores de serem feitas com tecnologia, partes específicas das jornadas podem ser feitas de outra forma. Então, de novo, quem é melhor do que esse não médico que às vezes está passando por um hospital, que sabe quais são as dores do hospital, que eventualmente detecta algum ponto para não puxar, de repente, uma nova jornada, uma solução para um problema que ali existe. E aí talvez ele precisa buscar os aceleradores em volta, né? Vocês foram parar lá na aceleradora, mas que ninguém sabe o que é, até acelerador é um nome ainda até hoje, não é? Então, você acelerado lá, um negócio esquisito, mas talvez você encontrar esses outros profissionais que não são eventualmente da área da saúde, ou até encontrar quem não é da área da saúde e está tentando fazer alguma coisa e você se apresentar ali como sendo alguém para ajudar. Sim. Né? Às vezes eu falo, puxa, você está em determinada especialidade que você tem, poxa, vai ver quem que está empreendendo, de repente criando alguma coisa que tem alguma relação com o que você faz. Poxa, se aproxima, vê o que esse pessoal está fazendo. Às vezes não tem nenhum médico ali, você está precisando de uma ajuda, né, e tudo mais. E aí, na linha do que você falou, se der errado, não deu errado na tua carreira de virar médico, se der errado esse negócio, no mínimo você aprendeu, você se expôs ao que está sendo mudado, né, algumas dessas coisas novas, alguma coisa vai dar certo. E aí, se você estiver à frente do tempo e entendendo isso, né, de alguma forma isso vai te beneficiar mesmo no teu consultório, alguma coisa. Certamente os primeiros caras que resolveram usar o Whitebook lá, ou os primeiros caras que usaram a Advance, o pessoal que está ligado no novo, Sim. Mesmo que ele esteja numa carreira mais ou menos tradicional, vamos dizer assim, ele está conectado nas novidades, isso ajuda, né? Ele está sempre olhando como ele faz as coisas que ele está fazendo de uma forma diferente, melhor. Né? E o mundo está... Minha sensação, deve ser a sua também, ele está tão mais intensamente, mais rápido, né? Assim, eu vi essa curva dos apps, né, e do smartphone de perto, eu vivenciei ela. Mas, cara, a curva, por exemplo, agora de adoção e de como a inteligência artificial está sendo aplicada na nossa vida, ela está, assim, assustadoramente rápida. E, de alguma forma, a gente tenta naturalmente imaginar que, não, isso não vai me afetar, ou etc., isso não vai me atrapalhar, ou, enfim, não vai ser um problema. Mas a verdade é que todos nós vamos ser profissionais diferentes em muito pouco tempo. E para a medicina isso também vai acontecer. E aí, assim, é aquela premissa, né? Assim, acho que vai ter um ponto ali que vai ter uma separação entre médicos que sabem usar tecnologia a seu favor, efetivamente, e a favor, obviamente, do paciente, do sistema de saúde, e médicos que não conseguiram se adaptar a isso de alguma forma. Então, acho que isso vai ser um diferencial, porque isso vai acontecer em todas as profissões, e a medicina não é diferente de outra profissão. Também é uma profissão altamente relacional. Acho que a gente vai ter um futuro onde o contato humano-humano vai ser cada vez maior ali, porque você vai automatizar muita coisa que é burocracia hoje, que o médico gasta tempo, gasta esforço de energia, que causa burnout muitas vezes no médico, mas de uma certa forma se esconder disso, não estar aberto a conhecer o que há de novo na tecnologia, vai ser só algo que vai só piorar daqui para frente. E é como você disse, às vezes a aproximação que você vai construir é a curiosidade, né? O que está acontecendo, né, no seu hospital que você trabalha de inovação em relação à tecnologia? O que está sendo discutido? Tem alguma iniciativa? Tem alguma coisa nova? Ou então o que está acontecendo na universidade ou ao redor? Ou, sei lá, você quer conhecer algum empreendedor de saúde, quer participar de algum hub?
Eu acho que tem muitas oportunidades, tem muitas comunidades, né, enfim, acontecendo, também se construindo ao redor disso, e estão muito ávidas por ter médico, porque o médico traz o elemento que quem não é da medicina não tem, que é saber como as coisas acontecem ali no dia a dia, na vida dos profissionais de saúde. Né? E é isso de estar aberto, de se conectar, eu também sempre vejo que está pouco ligado à faixa etária, né? Então você pode ter, às vezes, um pessoal super jovem, mas mais tradicional, não está muito aberto, e a gente vê até pela história aqui na Livance de profissionais em fases super avançadas de carreira, um profissional de quase 70 anos de idade que fechou o consultório, veio para cá, ele tinha 30 mil fichas físicas, e a gente ajudou ele a uma empresa que digitalizou tudo. E aí ele fala, pô, agora eu estou em outro mundo, eu mudei de era e tal, e aí você vê a curiosidade, a vontade de usar essas coisas e tal, então assim, está muito pouco relacionado também à faixa etária, e acho que está muito ligado a essa abertura de querer experimentar e não de ter o medo, né? Acho que mudança sempre gera, né, medo um pouco do ser humano. O pessoal sempre fala que quem gosta de mudança é só o dono de empresa de mudança. Mas, assim, a única certeza que a gente tem é que as coisas vão mudar. Né? Pois é. E, de novo, como eu falei lá atrás, acho que essas crenças limitantes que vão se construir na medicina, né, elas vão realmente, talvez, impedindo bons talentos de descobrirem outras coisas. Né? Eu vou falar assim, de olhar para fora um pouco da manada. É comum, né? Fiz 12 anos de formado, né? Então, tenho amigos aí que estão fazendo 12, 15 anos de formado, enfim, veteranos meus da época, alguns muito felizes com as escolhas que fizeram de especialidade, e todos nós fizemos escolhas de especialidade muito, muito novos ainda, né, com seus 25 anos de idade, alguns questionando muito, né, tipo, a medicina, né, e muitas vezes quando eu ouço um médico dizer, por exemplo, a medicina não é boa, ou a medicina é ruim, ficou muito pior, se eu começo a fazer perguntas para ele, por quê, e tento entender, você acaba descobrindo que isso tem menos a ver com o que a medicina é ou se tornou, e o que ela vai continuar evoluindo e vai continuar modificando, e tem mais a ver, de novo, em como ele lida com a medicina e com a profissão dele. Com as mudanças, né? E com as mudanças, exato. Então, assim, é raro, mas acontece você ver médicos que têm a coragem, por exemplo, de trocar de especialidade. Depois de, sei lá, 15, 20 anos de uma especialidade, e falar, não é mais para mim essa especialidade, ela mudou, ela tem um outro objetivo agora, quero fazer uma outra coisa. Não sou aquele cara de 25 anos de idade, na perspectiva de vida. Exato. Mudou. Então, assim, médicos que, cara, estavam trabalhando num ambiente A e passam a trabalhar em um outro ambiente. Agora, né, assim, tinha lá minha clínica, meu consultório próprio, vou sair e vou para um modelo como o da Livance, porque vai ser muito melhor para mim, não quero ter preocupação, quero ir lá atender meus pacientes e é isso, e todo o resto está resolvido. Então, acho que tem uma transformação que é cada vez mais rápida e mais intensa. E quando o médico se mostra insatisfeito em relação à medicina, de novo, acho que tem menos a ver com o que a medicina é, o que ela está se tornando, e mais a ver de como ele está encarando a medicina e o que ele espera que a medicina vai dar de volta para ele. No final do dia... famoso o que você está dizendo. O que você está dizendo sobre a medicina diz muito mais sobre você do que sobre a medicina. Né? Do que sobre a medicina, né? No final do dia, eu ainda continuo enxergando todos os pontos positivos que a medicina traz. É uma profissão que traz um nível de segurança bom, que traz retorno social bom, que traz retorno financeiro bom, que traz uma moeda emocional boa. Mas você tem que fazer as escolhas que se encaixam para aquilo que você quer, né? Então, não adianta ter expectativas erradas do que ela vai te dar sobre cada ponto. E assim, se a gente fosse fazer um exercício aqui, voltar no tempo e recriar o tempo. Então, imagina que o teu colega lá, que estava começando a mexer no app, não tivesse te chamado ali, você ia estar na residência de clínica, depois ia para cardiologia, né? Porque foi um fruto do acaso ali, acho que foi boas amizades que você criou e tal, e alguma reputação, né, para ele te chamar. Se você tivesse seguido por esse caminho, assim, o que você acha que poderia ter acontecido? Né, como é que você se veria hoje nessa carreira mais tradicional, ou seja, o que você estaria fazendo no lugar desse pessoal? Como é que você imaginaria que teria esse é um bom exercício, né? Assim, não que isso ainda não possa acontecer, né? Você pode querer fazer... A residência de cardiologia está aí, se você quiser fazer. Posso fazer. Com a expectativa de vida que vem aí, você poderia ter décadas aí de medicina, aí, sem problema. A minha contribuição para a medicina assistencial já foi. Já foi bem maior do que você poderia ter imaginado. Agora é só com familiares, né, e amigos próximos que eventualmente pedem para ser consultados informalmente. Mas eu penso nisso, assim, né, nesses multiversos que poderiam existir. Acho que dentro da minha característica ali, acho que é uma coisa muito valiosa, e até na relação com esse meu sócio Pedro, que foi o que fez o primeiro app, né?
Eu sempre fui um cara que, desde durante a faculdade, foi muito aberto em tentar fazer coisas distintas, de alguma maneira. De tentar realmente aproveitar, tipo, o que tinha de diferente, tinha de oportunidade. Então, durante a faculdade, junto eu e o Pedro, a gente escreveu uma série de artigos, a gente fazia iniciação científica, publicou livro, ganhou prêmio, foi para os Estados Unidos, a gente sempre foi buscando fazer coisas diferentes, junto com as coisas esperadas, mais tradicionais, mas a gente sempre tentou, assim, sabe? Então, acho que provavelmente eu teria feito a especialidade, provavelmente teria ido trabalhar com meu tio, mas eu acho que fatalmente eu teria tentado trazer elementos distintos para a minha jornada como médico, assim, né? Principalmente elementos de como melhora a minha experiência com o cliente, com as pessoas, né? Sempre valorizei muito o contato humano-humano e a relação médico-paciente. Sempre gostei muito de tecnologia, então abraçando as novas tecnologias, as novas ferramentas para essa rotina. E eu acho que invariavelmente eu teria algum cargo de gestão, porque no final do dia isso foi algo que foi uma transição muito natural para mim, que eu passei a gostar quando passei a ter time na empresa. Então acho que dentro do ambiente hospitalar eu ia acabar evoluindo para o cargo de gestão e tentando de novo sempre testar coisas diferentes, inovar e arriscar, que já era minha veia desde o início da faculdade em si. E tinha assim alguma coisa de infância na família, de empreendedor ou de negócio, que você conversava em casa, no almoço, tinha alguma coisa por aí? E aí, por que você também acabou resolvendo ser médico? Você falou do teu tio e tal, mas como é que foi essa de ir para a medicina, mas com a veia, sei lá, empreendedora de negócio? Eu não contei, vou chegar como eu cheguei na medicina por acaso, né? Enfim, mas além do meu tio de influência, né? Mas foi bom você lembrar que eu não contei a história como é que foi para eu convencer meu tio que eu não ia fazer a residência de cardio, eu ia fazer a aceleração. Eu já tinha tomado a decisão, já tinha não me inscrito para fazer a prova de cardio, as provas, e aí eu esperei o dia do meu almoço de noivado. Eu tinha marcado um almoço de noivado, e aí, como ele é meu padrinho também, né, super lá convidado, a gente estava super feliz, e aí foi a primeira coisa que eu falei para ele quando ele chegou no almoço, eu já saí de lá, né? E aí você não vai fazer ficar bravo. Mas depois ele ficou super entendeu, e hoje ele é, obviamente, super orgulhoso lá, enfim, com os alunos da UF. O meu pai, ele é engenheiro de formação, fez engenharia civil e fez produção depois, e ele trabalhou muito, sempre, a vida toda quase na Fiocruz, na Fundação Oswaldo Cruz. Então, desde pequeno, eu sempre convivi num ambiente de pesquisa. Eu ia muito na Fiocruz, meu pai trabalhava na parte de construção, ele era o líder da parte de construção de prédios, de pesquisa, de hospitais, etc. Então, o trabalho dele era lidar também no dia a dia muito com pesquisadores, com cientistas, porque ele tinha que entender o que o cara precisava para ele poder construir a coisa certa para o cara. Então, meu sonho desde criança, assim, depois que eu desisti de ser piloto de avião e essas outras coisas que normalmente uma criança fica empolgada de jogar futebol, que eu ia ser pesquisador. E eu sempre pensei muito no lado de assim, cara, eu acho que eu posso ser pesquisador porque pesquisadores descobrem coisas e criam soluções grandes para o mundo. Eu sempre pensei muito nisso. Assim, você fala assim, cara, vou trabalhar com pesquisa para o Alzheimer, vou trabalhar com essa coisa. Assim, eu via esses amigos, meu pai, essas referências que ele tinha, eu falava assim, cara, são caras que estão gerando impacto na humanidade de alguma forma. E aí, quando eu decidi fazer vestibular, eu decidi que eu ia fazer biomedicina e biotecnologia, que eu achava que iam ser as áreas que me levavam nessa direção da pesquisa. E aí, meu pai tinha um amigo que era um baita pesquisador, tinha sido OMS e tudo mais, e ele falou assim, e ele era médico de formação, ele falou assim, bota a medicina pelo menos em um lugar, porque a medicina é uma profissão que você pode ser pesquisador, se você quiser, como eu sou, mas ele vai te abrir um leque de oportunidades de outras coisas que você pode fazer. É uma profissão realmente de abertura. Se você fizer biomedicina, biotecnologia, você vai estar fadado aquilo ali. E aí eu botei medicina em um lugar, que foi a UF, só em um. E aí eu passei tanto para biotecnologia quanto para medicina, e eu decidi fazer medicina. Então, eu entrei na medicina achando que eu ia ser pesquisador no final do dia, tanto que eu me interessei por iniciação científica, tanto que com isso eu e o Pedro a gente virou amigo e a coisa degringolou. Mas eu não tinha essa veia empreendedora em casa, mas eu tinha uma veia de, cara, como é que a gente pode fazer coisas que são importantes para muitas pessoas, né? E eu acho até que quando o Pedro fez lá os apps e eu fiquei brincando, falando, vamos fazer app para ganhar dinheiro, no fim do dia, acho que o que me moveu, por exemplo, naquela história da menina que falou, tem um app aqui que resolve a minha vida, foi ter uma sensação assim, cara, estou fazendo algo
que é muito maior do paciente 1 a 1 que eu consigo atender. Né? Assim, quando o Whitebook tem 200 mil médicos atendendo todos os meses, usando o produto para tomar decisão, são milhões de pacientes, eu começo a olhar a medicina de uma outra forma, de fazer algo que tem um impacto muito maior. Então, acho que na minha cabeça sempre foi movido assim, a tentar pensar como é que eu me envolvo em coisas que vão ter um impacto maior, que vão trazer algo maior para a sociedade. Então, acho que o meu desejo de empreender está sempre mais ligado a isso do que talvez esse seja o meu lado empreendedor de alguma forma, né? Do impacto, né? O empreendedor você escala o impacto, né? Assim, o médico ali você... E eu sempre tive muitos amigos que fizeram engenharia, fizeram outras áreas não médicas, então também eles me influenciavam a falar de negócios e de outras coisas, eu sempre fui curioso, então aí eu pegava esse lado deles para me aproveitar e entender mais o que é fazer um negócio, como ele funciona, etc. Você conseguiu manter o contato, porque eu vejo por alguns amigos meus médicos de infância, parece que na época que eles entraram na faculdade eles sumiram por 10 anos. Mas some, você não vê, né? Durante a faculdade você não vê. Então tá andando só com o médico. É por isso que já empreende com o médico, casa com o médico, faz tudo com o médico, né? Porque de repente some, e aí talvez você não tá falando com essas pessoas que você disse, com o engenheiro, com o outro, e aí você tá naquele mundo até porque não sobra tempo. Não sobra tempo e meus sócios somos casados todos com médicos, todas na mesma faculdade, então, assim, acho que tem um pouco de novo, volta a se fechar, volta às crenças limitantes, e eu sempre fui um cara que me forcei a estar em outros ciclos, a estar em outras mesas e contar outras coisas, então acho que é um pouco do médico também tentar sair um pouco desse reino que ele acaba fazendo parte, né, e tentar ser parte de outras coisas, escutar, né, a maior transformação da nossa vida, na 21212, além de falar assim, 25 apps não faz sentido, vamos criar um app que tem o de melhor dos 25, foi conviver com gente muito diferente, né? Gente que chegava às 10 e saía 1 da manhã do escritório. Que tinha um olhar regulado. Fazia perguntas que os outros médicos não faziam perguntas, exatamente. Que faziam perguntas, às vezes, que não faziam o menor sentido para a medicina, mas que tinha alguma coisa a ver realmente do comportamento humano do produto, sei lá. Né? Que a gente vê um risco que a gente não estava vendo. Então, acho que essa exposição também ela é muito boa. E a faculdade de medicina ela tinha que conseguir prover isso. Assim, né? Você pensar numa universidade, você tem tanta gente se formando com outras cabeças, falta misturar. Né? Acho que lá fora talvez tenha um pouco mais. Né? Você vai nas universidades americanas, né? Você força, né, o aluno naquelas áreas mais básicas. Vou puxar matérias de outras coisas para tentar realmente abrir mais a minha cabeça em relação a isso. Tem. Lá fora tem, né? Lá em Stanford, onde eu estava, você tem ali o biodesign, que junta medicina com engenharia, junta com business. Eu lembro que tinha um negócio... tinha uns encontros que eles faziam de networking na faculdade de medicina para vir o pessoal de business, para vir o pessoal de engenharia. Tinha uma área ali que eles pegavam todas as patentes que tinham sido descobertas e eles abriam para as pessoas das várias escolas diferentes tentarem se juntar. Então eles já fomentavam isso. Acho que aqui no Brasil você vê alguma coisa devagar acontecendo, algumas parcerias aqui e ali, mas é a beleza, né, o que dentro da área da saúde é o multidisciplinar, que é o médico com o psicólogo, com o nutricionista, com fono e tudo mais, é alguém da saúde com alguém de fora. Né? Que é uma outra característica que o produtor tem que ter, né? Capacidade de trabalho multidisciplinar. Você não é bom em tudo, né, para resolver todos os problemas. Você precisa escutar o outro, com certeza, no dia a dia, pra caramba, para resolver todos os problemas de relevância. E hoje, Bruno, como é que está a sua dedicação? Assim, a empresa, né, foi vendida? Então, a empresa... Como é que foi a decisão disso também, né, de se desvencilhar do filho? Também é um ciclo que se fecha. Você não estava imaginando montar uma empresa, de repente a coisa tomou uma proporção, e aí, enfim, várias coisas foram mudando. Assim. A gente contou até uma parte da história aqui, né? Então foi para a aceleradora, aí a gente chega lá e percebe assim, ter 25 produtos faz sentido, e a gente começa, pela primeira vez, a entrevistar o usuário, coisa que a gente nunca tinha feito, que é uma coisa comum. Você estava do lado do usuário, né? A primeira vez a gente falava assim, cara, a gente tem que entrevistar 100 usuários aí, para entender por que os caras gostam daquilo. E aí a gente criou o Whitebook na aceleração, assim, acho que essa foi a grande transformação, porque aí a gente passou a ter um produto que a gente dedicava toda a energia, e aí a gente também trocou o modelo de negócio para assinatura, que também ajudou a escalar o negócio. E a empresa começou a crescer muito rápido, assim, o Whitebook foi lançado no segundo semestre de 2015, assim, chegou em números bem expressivos, assim, em 2, 3, 4 anos. E aí, em 2020, a gente decidiu vender a empresa para a Afya. Fazia muito sentido para a gente, porque era uma empresa que estava olhando toda a jornada do médico, né, que, enfim, desde a faculdade de medicina, quando o médico está começando na medicina, até o médico se aposentar, até ele encerrar a carreira. E para a gente, como médicos, empreendedores, que se dedicavam a vida a criar soluções para médicos, cara, fazia super, super sentido.
E aí eu entrei para a AF em 2020, logo eu virei diretor de produtos digitais e comecei a cuidar de vários produtos lá dentro. Então, comecei a pegar a minha expertise e olhar para prontuário eletrônico, prescrição digital, telemedicina, e até uma parte também de educação médica, um pouco mais soft skill e hard skill médico. Então, comecei a trabalhar com várias coisas e foi uma experiência muito bacana, porque acho que foi uma terceira fase aí da minha carreira, então entre ser médico existencialista, ser empreendedor e virar executivo. E aí eu fiquei como executivo dessa empresa, que é uma empresa bem grande, né, que tem um impacto bastante significativo. Hoje acho que são 350 mil médicos estudantes de medicina dentro do nosso ecossistema como um todo, atuando, pensando sempre em produtos para médico. Até que no ano passado eu cheguei à decisão que não queria seguir na carreira executiva mais, já tinha sido boa essa experiência de 3 anos e meio. E aí de lá para cá, né, eu fiz uma saída, um phase out. E hoje eu estou atuando ainda como consultor, né, como advisor da AFIA, continuo acreditando na tese pra caramba, sou ainda, enfim, sócio da empresa, mas também fui abrindo meus horizontes de como eu posso continuar ajudando empreendedores. Então estou bastante dedicado a estar perto de empreendedores, da área da saúde, também de fora da área da saúde. Abrir um pouco a cabeça. Abrir a cabeça, recebo muitos contatos de médicos, empreendedores querendo bater papo, conversar. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma residente de neurologia que tem um produto novo e que queria conversar comigo, me mostrar. E aí estou em alguns conselhos de empresa, estou como advisor em algumas empresas. E aí montei também no Rio uma iniciativa chamada Health Arena, com mais 3 a 4 amigos empreendedores, né? Enfim, o Vander e o Gustavo da BIP Saúde, o Lucas Cotini da Jaleco, agora da Jam Saúde, e o Guilherme da Conex. A gente somos todos de origem da medicina, menos o Gustavo, que é engenheiro, mas os outros 3 são médicos também. E a gente decidiu montar esse hub para incentivar mais o empreendedorismo de health no Rio. Então, a gente tem recebido algumas startups, tem um co-work lá, a gente faz alguns eventos. Então, tentando aproximar médicos. Vai surgindo os médicos empreendedores lá, a gente tenta ajudar e trocar bola. Como é que você acha que o médico que está atendendo no consultório, ele está com o dia a dia corrido, ele precisa aprender o financeiro, ele precisa fazer marketing, comunicação, mas o que você diria para esse profissional? Esse profissional tenta se conectar um pouco com esse mundo, qual que é a melhor forma, né? Falta tempo, qual que é o propósito de se conectar desse jeito? O que você vê assim? Eu acho que primeiro, assim, pensando no mundo de empreender em tecnologia, acho que tem que ter um interesse genuíno, assim, se a pessoa gosta, assim, eu gosto das soluções que surgem, né? Gosto de ler sobre o assunto, acho que é o passo 1, né? Para mim, acho que o passo 2 vem de começar a explorar. Acho que hoje na internet se encontra qualquer tipo de informação que você quiser a respeito, então desde cursos sobre determinados assuntos, até realmente você descobrir quais são os eventos que acontecem que são legais, quais são as iniciativas, tem algum hub, tem alguma coisa voltada para médico, tem coisas que eu posso, iniciativas que precisam de médicos para poder se envolver e aí olhar para isso. E o terceiro ponto é começar também a se imaginar como empreendedor, que vou começar a olhar os problemas que estão no meu dia a dia, as questões que acontecem, vou começar a pensar em como poder resolver aquele problema melhor. E aí, antes de pensar assim, vou contratar um desenvolvedor para criar um app, não faça isso, né? Faça um modelo investigativo. Vou tentar levantar dinheiro para contratar uma empresa. Pior. Vou fazer um modelo investigativo. Vou conversar com meus pares, vou conversar com outros médicos, vou entender se essa é uma dor que existe, vou entender se é uma dor que está sendo tratada, se já existe uma solução para isso ou não. E aí tem uma série de playbooks, e de novo, acho que hoje a internet ensina você a empreender do A a Z, ali, tudo que eu aprendi acho, na aceleração em 2015, hoje você consegue fazer tudo online e buscar se conectar realmente com pessoas diferentes, né? Você falou muito da multidisciplinaridade, né? Então, se eu sou médico e tenho conhecimento sobre a medicina, vou tentar conhecer alguém de software, né? Algum engenheiro, alguém de negócio, alguém de business, de administração ou de marketing, vamos começar a pensar com essa pessoa. E muito interessante, às vezes as pessoas elas estão perto. Tem um caso que não é de médico, mas eu acho que é um caso até que é mais desafiador, de uma empresa que eu estou como advisor, estou no conselho também, é uma empresa chamada Biofy. Ela é uma empresa que ela faz testes de PCR para identificar a contaminação de água e alimentos. E essa técnica de PCR para identificar a contaminação, ela foi desenvolvida por um PhD de biologia molecular de uma universidade, que já estudava isso há muito tempo. Desenvolveu uma técnica um pouquinho melhor. Chegou um dado momento e falou assim, cara, estou aqui na universidade, desenvolvi essa técnica, assim, essa coisa não está indo, assim, não está sendo usada. E aí ele um dia sentou com um primo dele, que é um empreendedor, que já tinha feito um negócio
de vinho em lata, que ele vendeu, deu super certo, cresceu pra caramba, que é o Léo. E aí falou, Léo, pô, o que você acha disso aqui? E aí quando ele contou pro Léo, o Léo juntou tipo, a expertise dele de ser um empreendedor, de entender de negócio, etc., com a expertise do primo, que é um cientista. Né? Então, esse cara que estaria lá na universidade, que provavelmente nunca ia sair de lá, ele encontrou uma pessoa que estava perto dele, que era um primo, e falou, cara, vamos fazer junto. E aí montaram uma empresa porque tem expertises e competências que um não faria sem o outro. Então, acho que muitas vezes a gente fica achando assim, tem que achar um cara, não sei aonde, às vezes essa pessoa está mais perto do que se imagina. Às vezes é um amigo que trabalha hoje lá, sei lá, trabalha numa empresa X de tecnologia, que você fala assim, pô, sabia que os médicos têm dificuldade de XPTO e é horrível, e eles não conseguem resolver. Eu perguntei para 20 amigos e os 20 têm o mesmo problema. E aí o cara falou, e é daí que surgem essas boas ideias, né? Lembra? A PebMed, a gente começou porque o Pedro olhou e falou assim, cara, não é possível que esse aluno tá levando papel para beira-leito lá, botando em cima do paciente. Aqui, né? Tem que parar de incomodar o paciente. É isso. Se pegar o caso da Livância, é bem isso. O Fábio tinha consultório, aí juntou com os amigos, montou, alugou do outro, depois sublocou o dele, aí faltou a pessoa, ele teve que limpar o banheiro, aí acabou o glamour, aí precisa chegar no 0 a 0 no final do mês para pagar as contas, aí começa a ver e fala, pô, isso aqui não tá funcionando. Aí ele fala muito das colegas médicas mulheres que faziam a faculdade, depois fazer residência, aí depois algumas estavam pensando na maternidade, aí fala, putz, mas eu não vou montar um consultório porque senão depois eu vou ter que parar e tal, e aí falou, pô, tem que ter algum negócio melhor desse aqui. E você vê, né, os problemas eles não são super, ultra difíceis de ser. Não é um negócio não é inimaginável, né, assim, é um problema que, sei lá, a camiseta tá suando aqui, não sei o quê, é um negócio que tá escancarado, né. E é exatamente isso, então acho que ter essa atenção, se você tem esse desejo, tem esse ímpeto, você quer estar mais perto desse mundo, pega o que você entende que é uma dor, valida com as pessoas e vai atrás de um sócio que te ajude a botar o negócio de pé e fazer ele dar certo. Mais importante. E aí para a fase final aqui, tem algum livro que te marcou, alguma coisa assim, nessa trajetória aí que te abriu a cabeça, ou que te acelerou aí, que você recomenda, seja para quem está querendo empreender, seja para o médico que está no consultório, ou pode ser uma coisa... Eu gosto bastante de ler, assim, tem uns livros bem famosos de gestão e de empreendedorismo. Acho que desses livros, assim, o que mais marcou na minha trajetória, mas eu já tinha um negócio rolando, foi o Hard Thing About Hard Things, né? O lado difícil das coisas difíceis e tudo mais. Foi um livro que me ajudou muito e eu voltei nele várias vezes. E eu acho que para quem está fazendo clínica e consultório também, talvez ele não seja o melhor modelo, mas eu acho que ele fala de coisas que eventualmente se encaixem ali na relação com funcionários e etc. Mas eu acho que até para inovação, nesse ponto de vista, assim, acho que um dos livros que eu mais gostei recentemente, já que o tema AI está super em alta, etc. É um livro chamado A Próxima Onda, que é um livro dos fundadores da DeepMind, que é uma empresa de AI que faz parte do Google, enfim, que até um dos pesquisadores que ganhou agora o Nobel veio dessa empresa DeepMind. Então, eu acho que esse livro A Próxima Onda, ele é um livro bacana para médicos lerem, principalmente quem está distante da tecnologia, para tentar entender um pouco mais o que significa efetivamente tudo que está acontecendo em relação à tecnologia e transformação de inteligência artificial nesse ciclo que a gente está vivendo e por que esse ciclo é mais rápido e ele é meio avassalador mesmo. Tangibilizar, sim. Ajudar a tangibilizar. Então acho que esse é um livro que pode ajudar bastante a abrir a cabeça para quem quer começar a olhar para a tecnologia com um olhar diferente, menos passivo e mais ativo, talvez, em relação às coisas. Legal, tá lembrando aqui, recentemente eu entrevistei uma pediatra, a Vânia Gato, ela estava contando, você falou, né, que você começou a fazer app em 2012, ela estava contando que ela começou a usar o Instagram em 2011. O Instagram tinha acabado de entrar no Brasil, e aí, não comparando o Instagram com inteligência artificial, e agora ela estava contando o que ela já está fazendo com inteligência artificial. Então, como é que você é ativo, né, e se aproveita disso, até porque a inteligência artificial está mexendo com qualquer paciente, né? Então, eventualmente, você vai chegar na consulta e vai falar sobre isso aí. E, de alguma forma, você tem que saber dialogar, porque, enfim, algumas informações já estão na internet. E as coisas se transformam, né? Isso na indústria, né? Quem pensava que o Instagram era em 2011, o que ele virou, né? E eu falei que comecei a fazer app em 2012, tem um dado que eu guardei na cabeça, que era em 2012 no Brasil,
se eu não me engano, acho que mais ou menos uns 15% da população tinha smartphone. Então era um percentual relativamente pequeno, 15%. Em 2016, eu lancei o Whitebook no final de 15, ali, outubro, por aí. Em 2016, 65% da população tinha smartphone. Então eu passei de 2012 até 2016, que foi um salto de 15% para 65% ter smartphone, fazendo um monte de testes, né? Cada época que eu fazia era um teste, eu estava aprendendo, estava aprimorando, etc. E hoje, você pensar como o smartphone faz parte da vida das pessoas, né? Assim, a vida de todo mundo se transformou. Então, assim, acho que dentro do que a gente está vivendo com IA generativa e com outras tecnologias, vai ser um salto também, assim, quando a gente reparar, faz muito parte da nossa vida, está muito incrustado em tudo que a gente faz. Então, não tem como fugir. Assim, não dá para se isolar num casulo em relação a isso. Legal. Sensacional o papo aí. Bastante inspirador aí para muita gente. Você começou falando, né, de quando a gente se conheceu, e eu lembro bem, eu não lembro quem que apresentou a gente, mas eu lembro, tinha acabado de montar a Livância, eu lembro que eu estava no consultório número 4 ali na Avenida Angélica, que é a nossa primeira unidade, e aí você falou, né, acho que foi um dos primeiros lugares que apareceu a Livância, Tapé Médio, alguma coisa por aí, e eu lembro que você gentilmente, né, colocou a gente lá, saiu um artigo do meu sócio do Fábio, que fala, poxa, eu acabei a residência e agora... Foi um artigo que, obviamente, era legal para o médico, para o público ali, senão você não teria feito, mas de alguma forma foi uma forma de ajudar também alguém que estava começando a empreender, né? Então acho que é legal te dar esse reconhecimento aí, né? Como você foi bacana e aberto. E aí você falou, né? Poxa, agora tem a neurologista lá na residência querendo, né, ajuda. Poxa, tem vários outros empreendedores que me ajudaram, você ajudou, agora está ajudando o outro. Acho que isso tem, né? Eu vejo muito na medicina também. Às vezes você fala com o médico, ele está em 10 lugares ao mesmo tempo, ele está preceptor da residência, e aí você fala assim, tá, mas por quê, né? Ele falou, não, putz, porque fizeram comigo, eu estou fazendo com o outro. Então acho que esse negócio que tem na medicina e tem muito no empreendedorismo, né, de você ajudar quem está alguns anos atrás, e aí tem alguém que está alguns anos na frente te ajudar, e aí fica aquela conta corrente, né, imaginária assim, das pessoas te ajudando, e eu lembro bem dessa nossa conversa aí lá no começo, e a tua gentileza. Então acho que é legal ver isso inspira outras pessoas, né? Certamente aquilo ali, poxa, me impactou, que depois eu falei, poxa, eu vou retribuir com outros e tal. Então, enfim, isso aí faz uns 7 anos. O tempo passou aí. Passou e cara, continuou acontecendo. Hoje eu estava num almoço, um cara de mercado financeiro estava conversando com ele, eu estava comentando alguma coisa disso e tal. Ele falou assim, não, interessante como é que nesse mundo, ele falou exatamente isso, no mundo de tecnologia vocês se ajudam tanto, né? E eles se ajudam genuinamente. Você acho que é uma coisa do empreendedorismo mesmo. E eu acho que, principalmente para o médico está querendo começar uma coisa diferente, e pode ser melhorar o seu próprio consultório, melhorar a sua prática médica, né? Nunca subestimar realmente o poder que isso tem, né? Assim, às vezes a gente fala assim, não quero incomodar as pessoas e tudo mais, mas realmente saber aproveitar, assim, começou a pensar num problema, numa dor, etc. Tem alguém que te inspira, vai lá, manda uma mensagem, pede para conversar, vê se no café, às vezes a pessoa vai poder te ajudar, às vezes ela vai te direcionar para uma outra pessoa que consegue te ajudar. Então acho que tem um pouco disso. Nem sei que dá para atender todo mundo realmente, e às vezes eu tento também entender se eu sou a melhor pessoa, que hoje é um desafio para mim, assim, senão recebe muita gente e é difícil gerenciar, mas, cara, com certeza, acho que todo mundo que deu certo de alguma forma no empreendedorismo tem boas histórias de alguém que ajudou eles, e isso passa para frente, e na medicina isso acontece muito, com certeza. Legal, animal. Obrigado para quem está com a gente até agora, compartilha aí com os colegas da área médica, aí os médicos que precisam ouvir a palavra do Bruno aí, e é isso aí. Valeu, obrigado. Valeu.